Temos de apostar mais no 5-4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se for 5-4. Ora, terça-feira é dia de falar de futsal, é dia de 5-4. Este episódio é especial, terminou a época, nós já temos este episódio gravado há mais ou menos um mês, portanto vocês já sabem quem é campeão nacional, eu ainda não. Mas este episódio é especial porque é com o selecionador do Brasil, Marquinhos Xavier, esteve connosco durante mais ou menos uma hora para falar um bocadinho sobre a seleção brasileira, sobre a ligação Portugal-Brasil, sobre a própria carreira do selecionador brasileiro, que foi eleito o melhor treinador de futsal em 2024, é também o atual campeão do mundo e ele deixou um bom prognóstico para o Campeonato do Mundo de 2028, que é uma final entre Portugal e Brasil, e depois logo se vê quem é que vai ganhar essa competição. Vamos então ouvir e, no vosso caso, ver também a conversa que nós tivemos, eu e o Bruno, com o selecionador do Brasil. No que diz respeito ao podcast 5-4, este é o último episódio do ano, voltaremos, ou da temporada, voltaremos mais perto do início do arranque da próxima temporada. Felicitações aos vencedores e, portanto, já sabem como é que isto funciona. Se tiverem dúvidas como é que isto se faz, é sempre 5-4. Temos então connosco o selecionador da seleção do Brasil. Temos, antes de mais, agradecer novamente a sua participação aqui connosco. Um episódio aqui especial para nós, que curiosamente ainda não tivemos o nosso selecionador. Sim. É verdade. Mister, mais uma vez obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para estar aqui no 5-4. E eu tenho que começar por aqui. É adepto do 5-4, Mister? Adepto de usar o 5-4, não do podcast? Sim, obrigado pelo convite. É sempre um prazer imenso poder falar com a comunidade portuguesa, né? Tenho muito carinho, muito respeito, muitos amigos, né? Muitos profissionais brasileiros também que atuam em Portugal, de maneira que é sempre um prazer poder estar próximo, né, de todos vocês e também dividir um pouquinho dessas nossas experiências, né? De maneira geral, eu acabo, na medida do tempo também, porque são bastante atribuições aqui no Brasil, enfim, eu acabo consumindo muito de tudo que tem relacionado ao futsal, né? Não só 5-4, mas também outras plataformas, né, que acabam nos trazendo aí a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura, sobre a forma com que as pessoas pensam, e também me atualizar em relação aos conteúdos. Afinal de contas, a gente está sempre em evolução e aprendendo com todo mundo, e dessa forma eu sou aí vamos dizer, um assíduo profissional que prestigia aí o canal também. Temos o selecionador campeão do mundo. É verdade. Mister, temos que começar, se calhar, pela seleção do Brasil. Campeões do mundo, não é? Portanto, não há maior honra do que ganhar esse troféu. Bruno, nós falámos aqui muito do Mundial, que a nós correu francamente mal. Foi Sim. Talvez a competição recente que para nós correu pior, maior desilusão. Estávamos aí eu estava com a fezada de apanharmos o Brasil. Dava na final, não era? Acho que dava. Mas não conseguimos. Mister, mas pegando naquele Mundial, fala-nos um bocadinho da experiência que foi ganhar aquela competição. Já está na seleção há alguns anos e obviamente nós sabemos da importância que o Mundial ou que a Copa do Mundo tem para os brasileiros, seja no futebol, seja nas outras modalidades, neste caso no futsal. Fala-nos um bocadinho dessa experiência, como é que foi ganhar esse Mundial? Então, realmente nós somos muito pressionados aqui, né? Quando o tema se fala de esporte com os pés, né? Futebol, futsal, beach soccer agora recentemente, né? Bicampeões do mundo. Campeonato mundial, onde também tem no seu caminho aí Portugal, que é uma seleção muito forte, enfim. Já tivemos grandes batalhas na arena. Grandes batalhas. Eu me lembro aí de confrontos aí que foram duríssimos para o Brasil. A exemplo do que foi também essa etapa do Mundial de Beach Soccer, né? Vocês aí com grandes ídolos, como Madger, outros tantos que fizeram história aí no futebol de areia, a gente acaba aqui assumindo uma posição de muita pressão, né? São muitas estrelas, né? Futebol, Beach Soccer e futsal, e isso, claro, te pressiona muito. Porém, tem a parte boa de tudo isso, né? A nossa
qualidade técnica, a nossa predisposição para jogar esses esportes de pé, e também a realização, né, de um sonho de estar numa seleção e poder protagonizar um momento tão especial como foi a conquista do Mundial. Muito desafiadora, porque a gente encontra a seleção em 2017, quando eu assumo, numa situação muito delicada, né? Uma transformação, uma mudança de gerações, de uma geração muito vitoriosa, com um perfil competitivo e técnico muito alto, para uma necessidade de reformulação. Foi isso que a gente tratou de fazer em 2017, no primeiro ciclo, escanear, né, mapear o que nós teríamos para as futuras gerações. Eu acho que esse trabalho foi fundamental para que nós chegássemos em 2024 muito seguros de que nós tínhamos um potencial importante e que poderíamos brigar aí pelo título, né? Mesmo com todas as dificuldades do ciclo inicial, a gente conseguiu subir ao pódio, foi motivo de muita honra para mim. As pessoas às vezes valorizam muito o primeiro lugar, mas aquele terceiro lugar teve sim um gosto especial, porque você fazer uma mudança, uma transformação, receber uma nova geração de atletas sem ícones individuais, como nós tínhamos ontem, no passado, era bom, porque isso estava mostrando que a gente estava caminhando para um resultado melhor. E aí o Mundial do Uzbequistão nos possibilitou tudo isso, foi muito bonito poder ver as coisas acontecendo. O Brasil modificou muito a sua estrutura, né? Passou a ser uma equipe muito mais coletiva do que individual, né? O individual continua sendo uma arma muito forte do Brasil, mas nos mundiais anteriores o individual decidiu as partidas. Eu acho que nesse mundial coletivo foi a estrutura base, né, para que tudo acontecesse. E um outro diferencial foi que nós saímos desse mundial com a melhor defesa, prova de que a gente começa tudo pela defesa organizada, né? Uma defesa muito bem posicionada e que tinha aí elementos não só técnicos e táticos, mas comportamentais, né? Defender a nossa pátria passa por defender a nossa defesa, defender a nossa meta. Beleza. E nós fomos muito focados para que esse Mundial fosse um Mundial que mostrasse que o Brasil também tem poder defensivo, né? Nós podemos também mostrar que defensivamente nós somos sólidos, né? E isso, para mim, como treinador, porque foi a plataforma pela qual eu iniciei o trabalho, foi gratificante, porque você vê ali o trabalho de uma comissão técnica, de um staff voltado a defender de verdade a sua pátria. Mister, eu ia guardar isto mais para a parte do fim, mas já que puxou, e realmente é verdade, nós comentámos isso algumas vezes, que o Brasil, a solidez defensiva foi um dos grandes pilares da conquista do Mundial. Nós estávamos habituados, tanto aqui em Portugal, como olhando neste caso para o Brasil, que certamente era igual, estávamos habituados a que os jogos se decidissem muito por talento individual. Vocês tinham o Falcão, nós tínhamos o Ricardinho, e nós estávamos, e ganhámos alguns jogos, e não digo a competição, porque a competição é mais longa, mas alguns jogos ganhámos no talento individual. Posto agora, as melhores seleções, Brasil, Espanha, Portugal também, são seleções com uma solidez defensiva que antes não era tão consistente, digamos assim. E partindo agora, por exemplo, para os nossos playoffs que estão agora a começar, já tivemos o jogo 1 de algumas... Aliás, nós estamos a gravar isto já com o jogo 1, isto depois vai sair mais tarde, mas olhando, estamos a ver que Sporting e Benfica, que jogaram até recentemente uma partida muito importante, estão um bocadinho aquém no sentido individual, do desequilíbrio. Os golos aparecem porque há jogadas taticamente trabalhadas, reposições tornaram-se absolutamente essenciais no futsal e há solidez em tudo o que acontece, tanto o Cassiano como o Nuno Dias, uma solidez brutal. Mas parece que diluiu-se um bocadinho aquele talento individual, naturalmente acontece sempre. O Sporting, por exemplo, tem o Merlin que faz coisas a nível técnico que são às vezes até estranhas de perceber como é que ele as fez. E o Ziki também, mas por vezes parece-me que se está a diluir um bocadinho, está a centrar um bocadinho mais na vertente que a solidez é mais importante que às vezes o criar o desequilíbrio 1 contra 1, que é verdade que quando funciona é muito bonito e o Mister pode nos ajudar, quando não funciona
às vezes há um contra-ataque, e às vezes há um 2-1, e às vezes há um 3-2, e a coisa fica um bocadinho diferente. Mas sente isso como treinador, que já tem uma carreira longa, sente que está o futsal a evoluir também nesse sentido, como o futebol também evoluiu, não é? Uhum. Não, excelente reflexão. A tua fala me permite aqui abordar o tema sobre duas posições, né? A primeira delas é que a gente precisa entender, né, que uma defesa sólida, uma defesa organizada, ela te permite atacar de forma mais organizada, né? Esse é um ponto que eu sempre tive. O segundo ponto, e talvez mais importante para mim, é que eu adoro atacar. Eu adoro dar liberdade para os meus atletas para que eles criem, para que eles façam realmente aquilo que eles têm vontade de fazer. E a defesa passa a ser um auxílio para que eles tenham essa coragem e essa proteção. Ou seja, eu quero sempre atacar, eu quero sempre estar com a bola. Eu gosto tanto de estar com a bola que eu vou lá recuperar a posse da bola já na quadra de defesa do adversário. Para que eu recupero essa posse de bola? Para atacar. O objetivo tem que ser sempre esse. Nós estamos falando de um esporte de invasão, onde a objetividade é que você se aproxime o mais rápido possível do gol e que você faça ações individuais. E eu acho que a defesa, para mim, ela nunca foi um componente para evitar jogar o jogo, né? Para que eu amarrasse o jogo ou para que eu segurasse o adversário apenas, né? Mas com o objetivo de ter a posse e de fazer com que o meu adversário não tenha possibilidades de me atacar quando a posse está no meu pé. É claro que a gente... só há uma bola e nós queremos tê-la. Exatamente, né? Eu tenho um filho de 10 anos, né? E eu acompanho ele no desenvolvimento, na formação, e eu ouço muitos professores dizerem: passe a bola, faça isso, faça aquilo. E eu digo para ele, quando ele entra no meu carro, eu digo: não solte a bola, porque eu pago para você estar numa escola e eu quero que você tenha a bola, que você faça aquilo que você quiser quando você tem a bola. Ele tem apenas 10 anos. Então, acho que vem um problema também da formação, de tirar um pouco da coragem dos atletas, né? De tirar esse ímpeto que vem de dentro de cada criança que gosta do futebol, de maneira geral, de querer estar com a bola e de querer fazer os malabarismos, vamos dizer assim, né? A defesa, ela está a serviço do ataque. Para mim, esse é o conceito básico. Ele está ali para que, caso você não consiga ter sucesso, que a gente tenha um sistema para te proteger para isso, né? Então, a defesa, ela não está acima do ataque, ela está a serviço do ataque. Então, por isso que, mesmo nós tendo sido a seleção com a melhor defesa do Mundial, o nosso ataque foi muito eficiente, né? Talvez o melhor ataque da competição, não me recordo agora, porque eu não fico muito preocupado com isso também, né? A defesa eu sei, porque nós sofremos apenas 6 gols em 7 jogos, mas nunca abrindo mão de ser ofensivo, né? De colocar a nossa equipe em situações onde a gente possa ter o individual, onde o atleta possa driblar a hora que ele tem vontade, que ele possa chutar a gol, enfim, que ele possa criar. Então, eu acho que esses 2 pontos precisam ficar bem claros, né? E a tua pergunta, ela eleva o nível de reflexão de todos nós treinadores, mas eu tenho muito claro na minha cabeça do que eu quero dentro do jogo, né? É o tal, ou seja, o avançado, ou neste caso o atacante, ter as costas quentes quando vai para 1 para 1, claro. A equipa estar posicionada para, se não funcionar, nós não estamos... Sim. O Mister falou aí muito da questão da formação, da base. E o Mister, na resposta anterior, também tinha falado de quando assumiu a seleção em 2017, a Confederação Brasileira de Futebol, a organização que tutelava o futsal no Brasil, estava um bocadinho desorganizada. O Mister também teve esse trabalho de organização. Qual foi a sua preocupação em termos de base do futsal brasileiro? Isto porque, Mister, nós aqui temos sempre a ideia de que a base do Brasil é imensa, não é? Toda a gente no Brasil, não é toda a gente, mas há uma grande procura, e muito do futebol depois começa no futebol de salão, digamos assim. Mas é preciso ter uma malha para ir apanhando, não é? O peixe, é como ir à pesca, ir apanhando, porque senão perde-se esses talentos, não é? Sim, perfeito. E nós temos que ter um cuidado muito, muito grande, porque a cada rodada da nossa Liga Brasileira surge um craque, né? Um craque que eu digo, todo mundo acha que porque o atleta foi bem numa rodada da Liga Nacional,
ou de uma competição internacional, né, eu tenho que convocá-lo. Não é assim, eu acho que tem um processo para que isso aconteça, né? Em 2017, de 2017 a 2019, nós não fizemos outra coisa senão um trabalho de saneamento. Eu não sei se esse termo também é utilizado em Portugal, né? Aquilo que fica submerso, né, que não aparece e que as pessoas acreditam que a gente não está trabalhando, mas a gente está trabalhando no que a gente acredita que seja a base de tudo, né? Levantar quem nós somos, né? Onde é que estão os nossos atletas? Então nós, de 17 a 19, montamos uma lista de monitoramento com atletas que naquela época tinham 16 anos, 17 anos, enfim. Assim como fizemos também com a nossa equipe sub-20, porque nós acreditávamos que esses atletas iriam chegar em 24 ou 28 numa condição de estar na seleção brasileira. Então nós levantamos esses nomes e muitos deles, vou citar aqui um caso apenas, como o Neguinho, por exemplo, que foi campeão conosco com 17 anos, né, dos Jogos Mundiais da Juventude. Esse garoto já apresentava um potencial muito grande e nós acreditávamos que ele teria a condição de estar em 24 ou 28. Né? Ele chegou em 24 e foi campeão do mundo em 24. Sim, mas ele vem sendo acompanhado desde os seus 16, 17 anos, né, pela seleção. Então nós determinamos um perfil que nós acreditávamos que poderia estar e fomos trabalhar no acompanhamento, em repetir as convocações e dar oportunidades a esses garotos. Porque se formos fazer um levantamento histórico, cultural de todas as seleções, e o Brasil fez isso, por meio de uma análise de quem eram os nossos principais adversários e qual era a média de idade desses adversários. Nós sabíamos que em 2021 enfrentaríamos ainda algumas seleções com uma geração ainda muito experiente, como é o caso, por exemplo, da Argentina. Sim. Essa seleção da Argentina, que ganha o Mundial de 2016, faz final em 21, faz final em 24, ela está junto há mais de 12 anos. Pois é. Então nós sabíamos que nós teríamos dificuldade de pegar uma seleção que em alguns países, como me permitam aqui essa observação, por questões territoriais, são menores do que o Brasil, e aí tem uma amostragem menor do que a do Brasil, porque o nosso país é continental. Exato. Ela vai revezar muito menos. Talvez nós sejamos capazes de falar uma convocação da seleção de Portugal, ou da Argentina, ou da própria Espanha, por serem menores territorialmente. Durante anos nós podemos dizer quem são os principais protagonistas. No Brasil isso é um pouco mais complicado. Claro. Já foi assim, porque nós tínhamos uma geração que dificilmente abria espaço para que outros entrassem, porque o potencial técnico era muito grande, mas hoje já não é mais. Então o Brasil não, o Brasil revezava muito, mexia muito, e nós tivemos que em algum momento dizer, a lista é essa, são 20 atletas, nós sabemos que nós temos aí 5 convocações por ano, e em média nós treinamos de 16 a 20 sessões de treinamento por ano. E como é que nós vamos chegar lá com um processo de trabalho se nós ficarmos modificando toda hora a estrutura? Então eu foquei nesse ciclo final agora, foquei em 20 jogadores e mudei muito pouco, como se eu fosse um país territorialmente pequeno e que só tivesse aqueles 20. E eu fui muito criticado também por isso. O Mr. Jorge Brás pensa da mesma forma, e somos muito mais pequenos. É isso. Temos muito pouco e você é obrigado a suportar o que é muito natural na nossa profissão, a crítica, a observação de imprensa. Porque não foi o Y e o X, não é? Isso, e seguir com convicção aquilo que a gente estava fazendo, né? Isso, eu acho que foi um dos grandes fatores, porque o atleta brasileiro ele tem muita insegurança, porque ele vai para uma convocação, mas ele diz, se eu não for bem, o outro vai ocupar o meu lugar. Então eu precisava também, em nível emocional, psicológico, passar uma segurança, dizer, não, você vai estar aqui, você vai jogar o Mundial, se você só vai depender de você. Para você não estar aqui no Mundial, você precisa estar muito mal tecnicamente, ou ter algum problema de lesão, senão você tem a minha confiança para estar. Para que ele pudesse se sentir realmente membro, membro da seleção, né? O Mister falou aí do ciclo de 2028, que é o próximo em relação ao Mundial, mas depois de ganhar o Mundial 2024, soltaram ali umas palavras suas a pairar a dúvida se ia ou não continuar. Já nos consegue esclarecer isso ou não? Se vai estar no ciclo?
Sim, percebo, né, que eu continuo no ciclo sem ter feito nenhum tipo de divulgação. Foi um pedido que eu fiz à federação, né, porque eu estive na federação e o meu desejo profissional era de retornar a um clube. Ok. Por quê? Porque eu entendia que naquele momento eu havia aportado para a seleção brasileira aquilo que eu podia aportar, e porque eu também considero que nós temos muitos treinadores brasileiros com potencial e que podem estar no meu lugar. Eu não quero aqui perdurar no cargo a minha vida inteira. E eu acredito que outros profissionais precisam passar por essa experiência para eles também entenderem que são funções completamente antagonistas. Não há nada que ver um treinador de seleção e um treinador de clube. Eu levei tempo para aprender que tudo que você não faz numa seleção é dar treino. E é a coisa que mais temos prazer de fazer, é dar treinos. Claro. Então, o lado bom se cruza, se choca muitas vezes com o lado perverso da função. Ser cobrado por implementar um modelo de jogo, uma filosofia de trabalho, sendo que você não tem nenhum tipo de recurso, né, do tempo para que você esteja junto com os seus atletas. Você dá 2, 3 treinos, joga por resultado. O Brasil precisa ganhar de todo mundo e de alguns precisa ganhar de forma muito expressiva, inclusive, porque senão não está bom também. E depois você devolve o atleta para o clube e ele passa 3 meses no clube treinando completamente diferente daquilo que você quer. Então eu manifestei o meu interesse de sair e foi verdadeiro, né? Foi verdadeiro. E eu estive na confederação com o presidente e disse para ele que eu estava encerrando o meu ciclo. Mas eu recebi um pedido muito especial do presidente para que eu continuasse o trabalho, para que eu pudesse continuar. E a proposta foi de uma renovação. E eu falei, não, eu não quero uma renovação. Eu vou continuar o trabalho, mas isso é cronológico. Pode que daqui um mês eu tenha vontade de sair, ou daqui um ano eu tenha vontade de sair, eu quero ter essa liberdade. Então vocês viram que eu convoquei a seleção em março, foi a nossa primeira convocatória, sem nenhuma divulgação de renovação de contrato. Exato. Eu sigo fazendo o trabalho que eu fazia no ciclo de 24, de maneira que tanto a confederação quanto o profissional tem possibilidades de sair a qualquer instante. Ok. Mister, falou aí da CBF, olhando para o futsal brasileiro. Às vezes nós aqui, do outro lado do Rio, eu sei, olhamos e às vezes é um bocadinho confuso, não é? Porque temos 2 ligas, temos alguma, não quero dizer a expressão confusão, mas temos algumas dúvidas sobre como é que as coisas estão a funcionar, o que é que está a ser preparado, o que é que, estando na seleção que está quase a supervisionar tudo o que tem de acontecer no futsal, não só em recrutamento, mas também depois em criação de um projeto de federação. Como é que se lida com isto? 2 competições, depois há uma competição que não tem tantos jogadores na seleção, acho que até nem tem nenhum, que é o Brasileirão, sim, não é? Como é que é lidar com isto tudo? Ainda por cima, num território tão grande, como já fez referência há bocadinho. Outro tema interessantíssimo, e eu vou me apropriar da palavra que você utilizou, porque eu acho que é isso mesmo, é uma grande confusão, né? E eu quero continuar tendo isonomia, né, dentro da minha função, para, inclusive, criticar o modelo que é praticado aqui hoje, e eu faço isso sempre de forma muito pública, porque acredito eu, né, que criei, ao longo de 20 anos de carreira como treinador, completando agora em 2025, 20 anos, criei uma autoridade para falar sobre alguns temas, sem que isso gere qualquer tipo de milindre. Eu acho que as pessoas precisam reconhecer. 8 anos de seleção me deu a oportunidade também de conhecer outras estruturas e outros países, poder me aproximar de treinadores, de seleções e de clubes, e entender como funciona em seus países, e olhar para o meu país com uma visão muito crítica e dizer, nós estamos na contramão de tudo que está acontecendo. Certo. Está errado, né? Porque hoje nós temos aqui um modelo onde uma confederação ela gerencia o futsal nacional, as competições nacionais. Que é a CBFS, certo? Isso, né, da qual eu tenho muita gratidão, porque foi por meio da CBFS que eu chego ao cargo, né, e falo isso sempre. Depois nós temos uma liga
nacional, que é uma ilha deserta, né, que está distante de tudo e que faz as suas próprias regras e faz a sua maneira. Que é uma liga fechada, digamos assim, tipo Exato, NBA. exato. E depois temos a seleção, a CBF, que cuida do departamento de seleções. Então, vejam só, que eu não tenho, como selecionador nacional, nenhuma gerência, e não gostaria de ter gerência, mas gostaria de ter, né, a possibilidade, né, de contribuir para algo dentro dessas competições e sugerir, inclusive, que pelo menos, né, nós respeitássemos as datas que a seleção joga, e nem isso ocorre. Então, eu tenho um desafio grande aqui, porque não há essa relação, né, não há uma interlocução entre esses envolvidos, e parece que todo mundo faz um futsal diferente aqui. Então, eu digo que nós não precisamos de adversário. Os nossos maiores adversários somos nós mesmos, porque a gente se sabota o tempo todo aqui. Certo. Então é uma dificuldade grande para qualquer selecionador, né, enxergar isso, né? E às vezes a gente é criticado, porque nós não temos atletas da competição A ou B na seleção brasileira, enfim, e eu sempre vou responder. O que para mim é critério para estar numa seleção brasileira é a questão técnica. Se vai estar na competição A, B ou fora do Brasil, isso pouco importa, né? Mas que nós poderíamos ter aqui uma visão diferente sobre a importância da seleção brasileira, inclusive para as competições locais e para a projeção da carreira do atleta, para o clube, visibilidade de marketing, exposição da marca e outras coisas tanto. Mas a gente aqui se pega, às vezes, sendo administrado por pessoas que entendem muito pouco da nossa modalidade, né? Então é uma parte complicada. O Mister nunca pensou ser o Mister a passar a dirigente para tentar meter um bocadinho de ordem na casa? Se você me perguntasse isso há 5 anos atrás, eu diria que jamais, porque eu penso sempre que esse meio, ele não obedece ao que a gente pensa e as coisas que a gente sonha fazer, mas há um sistema, claro, que é muito fechado, né? Um sistema que parece que não deixa com que as coisas aconteçam, né? Hoje eu já digo que considero a possibilidade num futuro, não sei se daqui 1, 2, 3 ou 5 anos, porque eu ouvi de uma pessoa muito próxima e há muito tempo atrás, né, que foi o meu saudoso mestre Fernando Ferretti. Ele disse para mim, MX, como ele me chamava carinhosamente, para a gente mudar a gente tem que estar envolvido. Né? Então não adianta a gente querer mudar de fora, a gente tem que se envolver, né? Então essa frase sempre ficou muito na minha cabeça, de maneira que talvez no futuro eu possa estar num cargo, sim, de gestão, tentando melhorar organizar as coisas, essa visão, né? Organizar, melhorar, sugerir, né? Sim. Ao lado de outras pessoas, com certeza. Pelo que eu percebo, Mister gosta de ter as opções em aberto, não é? Porque já falou de voltar a clube, já falou dessa possibilidade agora diretiva. Se olharmos para a questão de clubes, o Mister trabalhou quase sempre, com uma ligeira exceção, dentro do Brasil, portanto, clubes brasileiros e agora, naturalmente, a seleção do Brasil. O mercado internacional, nomeadamente a Europa, interessa-lhe e, mais importante para todos nós, revela lá se já recebeu alguma abordagem aí de algum clube português em alguma altura da sua carreira. Não, nunca tive nenhuma proposta de nenhum clube português oficial, enfim. Eu costumo também ter como uma propósito de vida, né? Viver experiências, né? E a gente tem uma vida só, a gente vem para esse mundo, e eu acho muito pouco a gente querer vir para esse mundo e querer ser apenas uma coisa. Eu nunca vim para esse mundo, né, com o objetivo de ser apenas um treinador. Eu faço muitas outras coisas fora do meu ambiente profissional na seleção, né? Gosto disso, gosto de estar com as pessoas, gosto de estar pelo mundo, enfim, gosto de capacitar, gosto de estar também ouvindo e sendo capacitado por outros profissionais, gosto da possibilidade de ser um treinador de futsal de clube, gosto da possibilidade e da experiência que eu tive como treinador de seleção. Não descarto a possibilidade de um dia estar no futebol. Eu sou um sonhador, eu fico sempre sonhando em coisas, né? Eu digo, poxa, que pena que eu
Estou aí no auge dos meus 51 anos e se a gente for muito pragmático, eu não penso que vou viver mais 50, né? Vai ser difícil. Então eu quero viver a minha vida passando por experiências e também podendo ajudar outras pessoas a crescerem. Esse é o meu intuito, né? Então estou sempre disposto e aberto para conversas. Mister, pegando na questão do treinador puro e dura, o Mister já teve, creio que 2 vezes, ou seja, quando assumiu a seleção em 2017 e depois quando teve a sua experiência no Médio Oriente, como selecionador e treinador de equipa ao mesmo tempo. É complicado de gerir essa questão? É boa, ótima pergunta. É complicado. E ao Sendo mesmo no Brasil, tempo... acredito que é mais, não é? Porque Não, no Brasil é muito mais. No Brasil, essa possibilidade quase que é inviável, né? Pois, exato. Porque a gente tem muitos jogos, né? O que eu falei do se sabotar é isso, né? Que se você, dependendo da situação, você joga a cada 2 dias e entre esses 2 dias você faz uma viagem 600 quilômetros. De 16 horas, 12 horas, né? Podendo até ser mais por conta das distâncias, né? Talvez num outro país isso fosse possível. O que eu penso em relação a isso? Tá? Não é em relação só ao Marquinhos, mas é em relação a qualquer profissional. O que nos encanta como treinadores é o treino, é o dia a dia, claro. É a construção. E quando a gente se torna treinador de seleção, eu uso o termo aqui, o treinador de seleção é um treinador aposentado. Não sei se é esse termo que vocês utilizam em Portugal. Sim, né? Reformado, retirado. Você está ali aposentado. Né? Você para de criar, você para de ter aquela tua sensibilidade. Eu confesso que quando eu vou para uma convocação, os primeiros 2 dias eu me sinto extremamente cansado, porque eu vou dar uma sessão e aí eu sou muito sanguíneo, eu sou muito agitado, né? Certo. E eu chego no final do dia, eu estou muito cansado. Por quê? Porque eu não tenho esse ritmo diário. Já o clube te permite isso, e eu acho que o clube é um grande laboratório onde você está toda hora criando coisas novas, porque você vai experimentando, vai vivenciando e muda uma movimentação, muda às vezes um conceito, alguma coisa assim, e vai construindo, daqui a pouco não dá nada certo, você reconstrói. Eu acho que esse tem um encanto, né? E eu conversei inclusive com o presidente nessa oportunidade que a gente foi falar, dessa renovação / continuidade, da possibilidade de uma hora voltar no clube, né? Porque eu disse... Ao mesmo tempo. Eu disse, poxa, o senhor podia me dar de presente assim, a possibilidade de eu poder voltar a um clube, ou simultâneo com a seleção brasileira, enfim, né? E foi um pedido muito carinhoso e ele me atendeu, ele falou, professor, depois de ganhar o mundo, não posso te negar nada. Pode fazer o que quiser. Então eu acho isso importante, porque acho que é possível fazer, né? A seleção ela tem muito poucos encontros, né? São 5 apenas no ano, as datas todo mundo para, né? De maneira que... É que noutras modalidades até é bastante comum, mister. Estou-me a lembrar do handball, por exemplo. No handball é muito comum os selecionadores serem treinadores de equipas. No basquete também, né? No Brasil também acontece isso, né? Eu vejo, e eu usei isso uma vez como... Eu tive uma proposta de um clube fora do Brasil, e eu usei isso, né? Eu disse, poxa, no basquete, no vôlei, isso é possível, no handebol isso é possível, por que o futsal não, né? Me parece que a gente meio que leva o mesmo movimento do futebol, que talvez seria mais complicado, mais complexo, né? Mas o futsal é um esporte de quadra, né? Até porque economicamente também, às vezes, para a gente sobreviver, é difícil sobreviver com um salário apenas de um treinador, né? Então a gente acaba tendo que fazer outras funções. Então, eu fui carinhosamente agraciado com essa possibilidade e quem sabe, né? Aí já depende de uma outra série de fatores. Claro. Mister, olhando aqui para o futsal europeu, que naturalmente tem de estar sempre muito atento porque tem muitos jogadores da seleção na Europa, e focando aqui, por exemplo, em Portugal, nós temos um treinador brasileiro numa grande equipa, numa das maiores equipas do mundo, o Benfica, estamos a falar do Mister Cassiano, mas não há muitos. Não há muitos treinadores brasileiros. Nós já tivemos aqui bastantes, mas houve uma fase em que deixámos de ter. É isso. E em equipas de topo não há assim muitos. Tivemos há muitos anos o Betaranha, tivemos a Dila Amarante, mas depois os treinadores brasileiros acabaram por... Encontra alguma razão para isto?
Há tanta procura, duas competições, não é? Há tanta procura no Brasil que eles não precisam de emigrar? Não, eu acho até assim, com relação a essa procura que há no Brasil, claro, a gente tem um mercado de trabalho, mas eu circulando entre os meus pares, eu percebo que todo treinador brasileiro tem vontade de uma experiência fora do seu país, seja na Europa, seja na Ásia, né? Eu vejo que também nós brasileiros temos um perfil cultural que às vezes nos dificulta a adaptação em outros países. Eu já vi muitos treinadores brasileiros muito competentes saírem do Brasil e não se adaptarem, porque o brasileiro tem um pouco um estilo assim de querer fazer as coisas ao seu modo e às vezes não entender a cultura do país onde ele está. E aí eu acho que isso cria uma certa dificuldade. Às vezes nós queremos fazer em outros países aquilo que nós fazemos aqui no Brasil. E penso que em alguns lugares, em algumas situações, isso seja um pouco difícil. Acho que o nosso grande desafio, primeiro, é a gente se adaptar às vezes ao idioma, à cultura local e viver esse país realmente e intensamente. O outro lado, acho que há, por parte de todos os países do mundo, uma certa reserva de mercado, ou seja, não, aqui não precisamos de ninguém. Felizmente no Brasil, a gente quebrou isso e a gente tem demonstrado agora, né, me permitam entrar um pouquinho nesse campo do futebol, né? Claro. Nós temos aqui 10 países que formam a Sul-América, né? 10 países dentro da Conmebol, e desses países, 8 são dirigidos por argentinos. E nós temos depois um colombiano e agora teremos um italiano dirigindo a seleção brasileira. Eu acho que isso é um recado para nós brasileiros também, claro, né? De que a gente está deixando de fazer e de se preocupar com coisas que são importantes, como planejamento, como a parte da execução dos processos de trabalho, enfim, né? E entendendo. E hoje nós temos aqui no Brasil, na minha opinião, muito pessoal, hein? Muito pessoal. O melhor treinador brasileiro é um português, que é o Abel Ferreira. Eu sigo o trabalho dele à distância, mas eu digo que é porque são profissionais que dominam o método, né? E às vezes os países se fecham para ter essa reserva de mercado. Não, aqui nós não precisamos de ninguém. E eu digo, a gente perde grandes oportunidades porque são ideias diferentes, são ideias novas, né? O brasileiro aqui recebeu um pouquinho de dificuldade, essa vinda de grandes portugueses para cá, de treinadores, mas agora os que são inteligentes estão vendo, poxa, são ideias diferentes, são conceitos diferentes. Choque de ideias, não é? Pode fazer avançar. Isso. E eu acho que isso é importante. Então, talvez seja isso, talvez a questão do investimento, porque às vezes o brasileiro também é atraído para sair do seu país com aquele objetivo de querer sair ganhando mais do que ganha no Brasil, né? E aí o objetivo passa a ser só financeiro, ele não quer construir um trabalho, não quer construir uma carreira, não quer iniciar do primeiro step, né, do primeiro degrau, ele quer ir já para o degrau de cima, e aí, claro, talvez restem poucas oportunidades para isso, porque não são clubes, em alguns países, que têm grandes investimentos, talvez 2, 3, às vezes no máximo 4, enfim, né? Então essas oportunidades, né, mas eu acho que, em geral, o mercado caminha assim em qualquer lugar. Mister, uma coisa que nunca faltou no futsal português são jogadores de grande qualidade, alguns com menos qualidade, como em tudo na vida, brasileiros, não é? O futsal português, o desporto português tem muita ligação a nível de atletas ao Brasil, que é perfeitamente natural. Bruno, a recente convocatória do Sub-23 tinha um jogador a atuar no campeonato português, não é? Wesley. Deduzo que haja um grande grau de atenção da sua parte para a Liga Portuguesa, porque há muitos jogadores brasileiros. Ajuda-me, Bruno. Houve pelo menos 2 a jogar em Portugal, campeões do mundo? Arthur e o Diego? Diego Nunes. Diego Nunes? Eram esses dois? Não esqueci de alguém, mister. O Diego não esteve no Mundial, né? Mas esteve em várias convocatórias. Né? Então foi só o Arthur. Foi só o Arthur? Sim. Exato, ok. Ou seja, olhando para a sua atenção ao futsal português, para onde é que olha, o que é que olha que o jogador brasileiro melhora quando vem neste caso para a Europa, neste caso para Portugal, o que é que quando ele depois regressa à seleção, o que é que ele lhe dá de diferente que aí pode às vezes faltar? Eu acredito muito que essa disciplina
né, por cumprir tarefas dentro do jogo, né, que é a questão da parte tática, né, o jogador brasileiro, esse lado que eu acho que nos torna muito brasileiros e uma identidade muito própria, que é esse anarquismo, vamos dizer assim, de jogar da maneira que a gente quer jogar e livre, sem ter tarefas, né, acaba que na Europa se choca um pouquinho com as organizações e os planejamentos que os treinadores têm. Então acho que a gente ganha na questão de entender, né, que a tática, né, a parte conceitual, o posicionamento, ele pode beneficiar o atleta, né, em sua medida. Claro que eu também sinto que a gente perde um pouco essa questão da liberdade de jogar. Então, o que eu faço com frequência dentro da seleção é tentar fazer com que eles resgatem aquilo que eles são e aquilo que levou eles a esses países, né? Talvez o que chama mais atenção quando alguém contrata um atleta brasileiro é esse poder que ele tem de individualmente, às vezes, romper um sistema, né, de maneira individual. Então a gente tem que resgatar isso, porque a gente continua precisando desse componente para jogar um jogo mais livre de forma organizada, claro. Mas eu acho que é benéfico essa relação. Eles aprendem, eu tenho um contato hoje muito grande, né, com o Arthur, por estar comigo já desde o início das minhas convocatórias, enfim, e a gente conversa muito sobre isso, né? É um exercício que eu faço, né? Quando os atletas vêm de outros países, né, que estão fora, enfim, eu costumo sentar e perguntar algumas coisas, como é que funciona, como vocês trabalham isso? Porque hoje a minha missão é muito mais entender como pensam os treinadores deles do que querer impor aquilo que eu penso. Porque a minha espaço de tempo não consegue, não é? Isso, exatamente. Eu preciso me aproximar do que o treinador deles está fazendo para que eu possa dar para eles vamos dizer assim, uma situação de adaptabilidade maior dentro daquilo que eu quero fazer. Claro que aos poucos eu vou introduzindo algo, e no Mundial a gente tem um ciclo maior de treinamento, que é possível fazer grandes modificações. Mas entender os treinadores passa a ser um desafio para mim hoje maior do que qualquer outra coisa. Então eu acho que eu acompanho muito o futsal português, muito mesmo, gosto muito dos treinadores, né? Gosto de nominar também, me perdoe os demais, mas o João é um grande amigo, né? O Joel, eu acho o trabalho dele fantástico. Sim. O Nuno, a gente dispensa comentário, essa longevidade que ele tem dentro do esporte, enfim, né? Hoje o Cassiano está no Benfica, então é um brasileiro que eu já conheço há bastante tempo. Então, e é legal ver isso, né? É legal ver esses treinadores propondo coisas às vezes diferentes, e a gente vai aprendendo com todos eles. Mister, para começarmos a fechar, olhando para o seu homólogo na seleção portuguesa, o Mister Rui Pedro Brás. Jorge Brás. Desculpa, Jorge Brás. Estava a pensar no homem do Benfica. São muitos anos já de seleção. Portugal tinha ali uma espécie de bloqueio chamado Espanha. Perdíamos sempre com a Espanha. Éramos sempre uma seleção a ter em conta nas competições, também porque, tal como os atletas brasileiros, também temos a nossa ginga com o pé, mas tínhamos um bloqueio e de repente passámos esse bloqueio, ganhámos 2 europeus, um mundial, e agora somos, a par do Brasil, a par naturalmente da Espanha, da Argentina, aquelas seleções de top 4, top 5 do mundo. Visto de fora, obviamente sempre com o olhar atento, porque tem muitos atletas a jogar cá. Como é que vê a nossa seleção? Infelizmente não nos correu bem o Mundial, mas era uma das seleções que vocês tinham circulado, que temos que estudar bem, porque podem-nos calhar, e o Mr. Brás é complicado. Conte-nos lá. Sim. Assim, um respeito imenso pela seleção portuguesa, né? Nós tentamos muito jogar com Portugal durante o ciclo, mas as datas não batem, né? Porque às vezes Portugal está em datas FIFAs jogando eliminatórias, enfim, e aí com alguns compromissos, porque foi uma pena não ter conseguido jogar. Com respeito a todas as outras seleções, o respeito sempre é igual para todas, mas eu tinha, né, um sentimento de que poderíamos estar numa final com a seleção portuguesa, né? Por admirar muito, né, o trabalho do Jorge, por ter um carinho muito grande por ele e uma admiração pelo trabalho que ele faz, principalmente valorizando muito esse resgate, né, que foi da confiança, né, porque isso não é fácil, romper essa barreira.
é muito difícil, né? E a seleção portuguesa conseguiu fazer isso, então foi primeiro uma vitória do emocional, do psicológico, da confiança, e segundo pela geração muito forte que tem surgido, né? Pós a era do Ricardo, né? Que foi e continua sendo uma grande referência para todos os portugueses e para o mundo no futsal. Veio uma geração muito forte de atletas muito qualificados, né? E acho também que aprendemos com essa experiência frustrante de Portugal no Mundial, né? Eu sempre digo, cuidado, né? Porque quando a gente transpõe a barreira do emocional e alcança uma autoestima, uma autoconfiança, a gente também tem que cuidar para não cair, às vezes, naquela cilada de que agora podemos tudo, né? Claro, e às vezes a gente acaba também pelo emocional falhando em alguns momentos, né? Então, hoje somos o atual campeão brasileiro, campeão mundial. Temos que ter cuidado no próximo Mundial para que isso não aconteça. Porque nós queremos isso, pá. Nós queremos isso. E a minha função aqui é tentar decepcioná-los a esse respeito, né? De tentar nos manter focados naquilo que nos permitiu ganhar. Então, são desafios, né? Então, o Jorge, eu tenho certeza absoluta que doeu muito para ele, né? Essa eliminação. Que ele tem hoje já uma ideia, né? Porque tem um staff também muito qualificado do que aconteceu, né, e do que precisa ser feito para que eles voltem novamente ao topo, né, e tenho certeza absoluta que voltarão a brigar novamente, não só pelo Mundial, mas pelos europeus que disputarão, enfim, né, porque são qualificados. Quem sabe em 28 uma final Portugal-Brasil. Seria fantástico, né? Eu já assinaria, se fosse possível, assinaria agora já, né? Independente do que acontecesse. Porque seria bonito, seria muito bonito. Mister, acho que estamos conversados. Sim, deixa-me só... O Mister, como falou e falou bem, nós sabíamos desta versão crítica, entre aspas, do Mister Marquinhos. Nós que estamos mais por dentro do futsal, sabemos sempre que o futsal nos últimos anos, infelizmente, tem sido uma espécie de parente pobre do futebol em termos de FIFA. Numa versão macro, porque senão isto dava pano para mangas em termos de conversa, o que é que acha, Mister, que pode melhorar, o que é que deve melhorar mais urgentemente para que o futsal seja reconhecido como uma grande modalidade de pavilhão em termos mundiais? Eu quero ser sempre otimista, sempre, né? Sempre. O otimismo me contagia, né? De que a gente está vivendo dias melhores, que a gente tem ouvido bons sinais, né, sobre a possibilidade do futsal crescer, né? Nós vamos ter agora uma competição importante, né, o primeiro Mundial Feminino, acontecendo em novembro. Eu acho que isso é uma sinalização de que as pessoas estão se dando conta na FIFA de que nós não somos, né, o irmão pobre do futebol. Exatamente. Nós somos parecidos apenas, talvez olhando assim na estrutura, mas que nós somos uma modalidade independente e que merecemos também esse apoio, né? Na medida que isso vai acontecendo, não vejo outra saída que não nos qualificarmos cada vez mais como profissionais, de que os próprios treinadores que estão indo para talvez um momento de despedida das quadras possam assumir cargos importantes e funções importantes, porque só assim nós vamos mudar. Eu ainda vejo muita gente na FIFA que pouco entende de futsal. Né? Às vezes me parece assim que as pessoas, temos uma competição daquela modalidade, qual delas? Aquela com a bolinha lá assim, que jogas assim e tal, pode fazer para mim? Posso. E aí a gente chega lá, se depara com conteúdos e materiais. Um dos sinais que é um sinal que, pronto, não é jogo, não é organização, mas quando a FIFA anuncia ou publicita o campeonato do mundo de futsal e utiliza a foto do Ronaldo, do Cristiano, do Lionel Messi, e já não me lembro quem é que era o jogador do Brasil, se calhar era o Neymar, diz muito sobre isso que o Mister está a dizer, né? Eu acredito que tenha sido literalmente alguém dizer assim, temos aí uma competição, fazem um póster de promoção, e o moço que fez não sabia e fez os nomes portugueses, argentinos e brasileiros que conhecia, não é? Uma ótima observação. E assim, não somente, né, por esse tema visual, mas inclusive a gente às vezes recebe conteúdos, materiais que a palavra futebol está escrita lá, que alguém esqueceu de apagar e substituir, enfim. Mister, ou eu então vou dar um exemplo. Agora campo de futebol, né? E não é só no futsal, porque foi recentemente o Mundial de Futebol Praia. As posições
era defesa, médio e avançado. Isso. Né? Não, a terminologia, tudo se mistura, né? Então isso depõe muito contra a entidade máxima, né, do nosso esporte. E eu queria fazer, inclusive, uma última colocação que comprova isso, né? Por que nada contra esses países, mas por que nos escondem tanto? Eu acredito muito falámos muito disso. que é importante o desenvolvimento do futsal em outros países, em outros continentes. Sim, para isso nós poderíamos ter programas de desenvolvimentos, né, onde nós, inclusive treinadores de seleção, poderíamos aportar um pouco mais do nosso tempo. Eu faço isso no Brasil, faço isso no mundo. Eu dou o meu tempo para poder contribuir com isso, mas nós teríamos outras formas de desenvolvimento, que não colocar, às vezes, uma competição num país onde nós temos a impressão de que ninguém gosta daquele esporte, Exato. porque temos uma arena de 15, 16 mil pessoas, com 2.000 pessoas dentro do ginásio, e parecendo que último, não é? ninguém está dando questão, importância, né? E- Na própria Lituânia aconteceu isso, né? Sim, exato. Mister, e acontece também na UEFA. Basta vermos. Não temos Champions feminina, por exemplo. Sim, não temos Champions League, mas por exemplo as finais da Liga dos Campeões, antes de terem ido para a Espanha, para Palma de Maiorca, andaram por aí, não é? Andaram aí quase em territórios de meios de guerra. É o que é. Sim. É o que é. Sim, eu acho que precisamos sempre, de novo, né? Eu tenho essa... Às vezes eu me prejudico por isso, por falar, mas eu acho que quando eu sair da seleção, daí não me vale mais falar sobre as coisas que me incomodam, porque daí eu não tenho mais legitimidade para falar. Claro. E eu acho que as minhas palavras só têm impacto durante a vigência da minha função, do meu cargo. Exatamente. Aqui. Porque eu vejo muita gente reclamar depois que sai. Depois que sai, não. Eu gostaria, inclusive, de ver os treinadores se exporem mais, todos eles, de clube, de seleção, se exporem mais com relação a esse tema. Porque eu não trabalho pela empregabilidade, eu trabalho por amor ao meu esporte e amor à minha profissão, mas eu faço tantas outras coisas, de forma de que se eu tiver que sair, eu saio dele a qualquer momento, sem prejuízo nenhum. Mas que a gente pudesse se expor mais, falar mais publicamente, né? Porque a gente às vezes fala entre uma conversa de amigos, entre uma roda de um café ou uma cerveja, a gente fala, mas a gente precisa se expor mais, né? Para que as pessoas saibam que isso nos incomoda, que isso não é confortável para ninguém. Isto, o ponto final seria os Jogos Olímpicos no futsal, não é? O futsal nos Jogos Olímpicos, assim é que é. Este campeonato do mundo de... Continuamos sonhando, né? Este campeonato do mundo feminino, acho que é já um primeiro passo para isso, porque sabemos que da importância não, de ser essencial o futsal feminino. Mister, estamos conversados, agradecemos imenso a sua participação, uma horinha que passou a correr. Desejar toda a sorte ao Mister e ao futsal brasileiro menos contra Portugal. E é isso, que a seleção do Brasil possa chegar à final do Mundial e que fique em segundo. E aí que fique em segundo. Desculpe lá, Mister, mas... Eu gosto dos portugueses, Bruno, porque eles sempre me dizem essa frase é clássica. Menos contra Portugal. Não há, eu tenho grandes amigos. Não há nada melhor para nós cá em Portugal, até porque temos naturalmente uma comunidade brasileira imensa, mas mesmo quando não tínhamos essa comunidade, para nós não há nada melhor do que poder jogar futebol praia, futebol, futsal, voleibol. É sempre especial para nós jogar com o Brasil, e eu lembro-me perfeitamente que quando eu fiz o meu bracket do caminho de Portugal rumo à conquista do Mundial, eu tinha Portugal-Brasil na final. Exatamente. Portanto, quem me deixou mal foi Portugal, não foi Brasil. Mas, Mister, obrigado por ter estado aqui um bocadinho connosco, e certamente iremos, se Deus quiser, voltar a conversar, e toda a sorte profissional e pessoal para si. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, e assim um grande abraço a toda a comunidade do futsal português e aos amigos que aí em Portugal eu tenho. Sucesso a todos. Muito obrigado. Mister.